Olá, você aí que gosta de séries. The Walking Dead finalmente voltou para o episódio 18 da 10ª temporada e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns dos principais pontos desse episódio. E galera, depois de esperar tanto tempo por conteúdo sobre esse universo dos zumbis de The Walking Dead, agora tem muita coisa chegando ao mesmo tempo para a gente poder conversar. Tem a série principal, tem The Walking Dead World Beyond e Fear the Walking Dead que também já tá chegando. Então, dependendo de como for o feedback de vocês em relação a esse vídeo aqui, eu vou tentar me organizar para poder falar das 3 séries, ok? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui no vídeo para eu saber que vocês estão gostando dessa ideia de falar sobre as 3 séries e também para que o YouTube possa indicar o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, ok? Então, você já sabe também, né, que se não for inscrito, inscreva-se, ative o sino que é para você receber as notificações aqui do YouTube e também para você poder fazer parte da nossa comunidade Ingresso VIP aqui no nosso canal, beleza? Então, deixa o seu comentário para saber o que você está achando do vídeo e bora lá pro episódio 16 da 10ª temporada. E só pra gente recapitular o que estava rolando antes da série dar essa pausa forçada, nós tínhamos o seguinte cenário na série. A Alpha foi morta pelo Negan e o Beta, com muito sangue nos olhos, junta toda a horda imensa de zumbis para ir atrás do Daryl, do Negan e de toda a galera dele também. Enquanto isso, em outro lugar, o Eugene que partiu ali com algumas pessoas em busca de conhecer a sua nova amiga e uma possível nova comunidade, encontra a figuraça da princesa, que tem ali um parafuso a menos, mas que pareceu ser uma personagem interessante. Então, nesse episódio aqui, a gente vai acompanhar exatamente o desenrolar desse conflito aí entre o Beta e a comunidade do Rick. E o grupo do Rick, numericamente, está em desvantagem. Então, eles estão ali em uma situação aparentemente bem complicada. Com parte deles praticamente encurralados em um prédio onde funcionava um antigo hospital. Então, sem muita enrolação, o episódio já coloca a gente acompanhando esses momentos de tensão antes do embate propriamente dito. O que eu achei muito bom porque, afinal de contas, a gente esperou muito por isso, né? A gente esperou praticamente a temporada inteira para poder ter esse momento ali de embate entre os sussurradores e a galera do Rick. E aqui nesse episódio, além da gente acompanhar essa trama principal aí, a gente também vai acompanhar o desdobramento da missão do Eugene em encontrar com aquela mulher misteriosa. E falando sobre o confronto, além do pessoal todo que já está reunido para enfrentar o Beta, a gente tem a tão aguardada volta da Maggie aqui nesse episódio, algo que a gente já sabia que iria acontecer e que muita gente estava aguardando ansiosamente. O grupo do Rick tem um plano para conseguir desviar a rota dos zumbis e assim enfraquecer o Beta. E cara, só de ouvir eles falarem sobre aquele plano, de ter que atravessar a horda disfarçados para colocar em prática o que eles precisam fazer, já me deixou aflita antes mesmo de começar. Isso porque a gente já viu coisa parecida acontecer em outros momentos aqui na série, né? E a gente viu que esse tipo de plano normalmente não dá muito certo. Logo as coisas saem do controle, né? E aí você já sabe o que isso resulta, né? Caos e muita gente morrendo. Então, eu já fiquei preocupada com o resultado desse plano, porque praticamente é certo que alguma coisa vai dar ruim aqui em algum momento. A chegada da Maggie não poderia ser de outra forma e ela já chega ali salvando o padre junto com o Aaron e aquele personagem mascarado misterioso que até agora a gente ainda não sabe de quem se trata. Ele tá ali todo coberto, então fica realmente bastante difícil da gente saber quem é essa pessoa, né? Fica difícil até da gente saber se é homem, se é mulher. Então, pra gente ainda fica aí esse mistério no ar. E esse mistério não foi revelado ainda aqui nesse episódio, então a gente só vai conseguir descobrir quem é essa pessoa mais pra frente, né? Talvez aí nos episódios extras que ainda estão por vir, ou talvez só na próxima temporada. Bom, e toda essa parte aí do episódio envolvendo o plano deles de atraírem os zumbis pro precipício e de caçarem os sussurradores foi bem legal da gente acompanhar. Obviamente, né, como eu falei ainda há pouco, as coisas não saíram exatamente como no plano deles, mas eles sempre dão um jeito ali de resolver as coisas. E nessa confusão toda, um dos momentos que eu achei muito bons ali do episódio, porém que foi bastante rápido da gente assistir, foi o momento em que o
Negan e o Darryl finalmente se livraram do Beta, né? Já estava mais do que na hora dele também morrer e nós já prevíamos que isso ia acontecer aqui nesse episódio. E eu confesso para vocês que eu esperava que esse embate aí com o Beta fosse uma cena um pouco mais longa, fosse algo que desse pra gente mais tensão e tudo mais, só que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas apesar de ter sido uma cena rápida, pelo menos agora a gente sabe, né, que ele está morto e ele teve finalmente ali o destino que ele merecia. No meio disso tudo, a gente também tem toda a questão ali da Lydia, a questão ali do Negan, que apesar de estarem junto com o pessoal do Rick, né, mas eles não são exatamente parte do grupo. Guardadas aí as devidas proporções, tanto a menina quanto ele acabam tendo uma certa identificação, né, entre si, por conta dessa sensação de não pertencer ao grupo. E eu particularmente acho interessante como a série tem desenvolvido essa questão aí dos dois personagens durante essas temporadas, né? Não é porque eles fizeram algumas coisas boas que todos os erros deles do passado vão simplesmente ser apagados. Então, a galera ainda trata eles ali de um jeito bastante diferente, eles ainda se sentem bastante isolados ali do grupo. E para falar a verdade, né, existe todo um processo até que as pessoas possam não só perdoar os dois, mas também absorver as consequências das atitudes deles. E isso não é algo que acontece do dia para a noite. Então, acaba sendo bastante interessante da gente acompanhar esse desenvolvimento deles ao longo dos episódios. Em relação a Lydia, pessoalmente eu tenho muita dó dela por tudo o que a personagem teve que passar por culpa da própria mãe. Como ela mesma disse, ela nunca teve uma mãe de verdade. Então, para mim é bem triste ver o quanto que ela se sente só ali no meio de todas aquelas pessoas, o quanto ela ainda se sente culpada pela morte do Henry, pela morte daquelas outras pessoas também, que de certa forma também foi responsabilidade dela, né? E eu particularmente gostaria que ela tivesse a oportunidade de crescer ainda mais como personagem aqui na série, porque eu acho que ela é uma personagem que tem sim esse potencial para crescer, para evoluir. E ainda falando sobre a Lydia, outra coisa bem interessante da gente acompanhar nesse episódio foi a dinâmica entre ela e a Carol. Todos nós sabemos que as duas não são exatamente amigas, né? E a Lydia tenta aqui nesse episódio, de alguma forma, criar algum tipo de laço com ela. Então ela mantém ali uma certa distância, ela não quer muita proximidade com a Lydia, né? Mas tem um momento ali que é bastante crucial no episódio, que é o momento em que a Lydia decide, por conta própria, desviar a horda dos zumbis, né, para o precipício. E a Carol aparece para não deixar que a menina se sacrifique. Então, foi muito legal ver que as duas, na verdade, acabaram fazendo isso juntas, né? Elas acabaram aí cumprindo essa tarefa juntas e, na verdade, uma acabou salvando a vida da outra. Além de tudo, foi bem emocionante ver que, de alguma forma, a Lydia conseguiu, com esse gesto dela, criar esse laço que ela tanto queria. Como a própria Lydia falou, né? Não é que ela queira ali ver na Carol uma nova mãe, mas ela queria pelo menos poder se aproximar dela, né? Ter uma proximidade maior com ela, e nesse momento parece que a Lydia conseguiu fazer isso, numa cena bem emocionante e legal da gente acompanhar, e que além de tudo ainda foi bastante simbólica. A Lydia jogando ali no precipício a máscara de pele humana foi uma forma bem poética de mostrar que ela definitivamente não faz mais parte dos sussurradores e que isso para ela já é passado. Então realmente foi uma cena bem interessante da gente assistir, foi bem poético, foi bem bonito esse momento, um momento emocionante ali entre as duas, então foi uma cena bastante legal da gente assistir. No final do episódio, nós ainda somos surpreendidos com o reaparecimento da Connie, que desde aquele episódio ali do desabamento havia sumido, né? E até então nós não sabíamos se ela tinha sobrevivido ou não. E quem encontra ela no meio da estrada é nada mais nada menos do que o Virgil, aquele cara lá maluco que prendeu a Michonne naquela ilha. Além disso, a gente também acompanha o Eugene junto com o Ezequiel, a princesa e a Yumiko chegarem ao local de encontro entre o Eugene e aquela mulher misteriosa. E para nossa surpresa, ou não, né? Ao invés dela aparecer, quem aparece são os soldados sinistros completamente armados. E cara, esse foi um episódio que, no geral, eu gostei bastante. Eu acho que valeu a pena a gente esperar
por todo esse tempo. A gente não teve enrolação para resolver a questão com os sussurradores, né? Finalmente o Beta se foi, assim como a Alpha, e nós tivemos bons momentos ali de tensão, de ação e ainda bons momentos de emoção também, né? Com cenas até mesmo poéticas ali, como na morte do Beta, e também o momento entre a Carol e a Lydia. Foram bons momentos da gente poder acompanhar. Como pontos baixos do episódio, eu diria que eu esperava que haveriam mais momentos da Meg aqui, e também esperava que fosse acontecer alguma morte mais importante no episódio, como a morte do padre Gabriel, por exemplo, né? Quando a Meg chegou ali para salvar a vida dele, por exemplo, né? Então, das pessoas do grupo do Rick, nós tivemos apenas aquela morte da coadjuvante que estava ali com a Carol no meio da horda e que pouca gente ou ninguém de fato se importa. Então, eu acho que faltou aí um pouco de coragem da série para matar algum personagem que tivesse alguma relevância na história. Mas, fora esses dois fatos aí, eu acredito que foi sim um bom episódio, foi um episódio divertido da gente acompanhar, foi um episódio que deu pra gente matar a saudade da série e deu também pra gente ter uma boa conclusão dessa temporada. Esse oficialmente é o último episódio da temporada, mas vale lembrar, né, que a showrunner da série prometeu pra gente alguns episódios extras. Então, agora basta a gente aguardar por esses episódios e também acompanhar The Walking Dead World Beyond, né? Eu pretendo fazer vídeos também sobre essa série e também Fear the Walking Dead. Então essas duas séries aí ainda vão trazer episódios, né? Com histórias interessantes pra gente acompanhar e com informações também importantes pra gente entender um pouco melhor aonde o Rick está e quem são essas pessoas que estão com eles. Essas foram as minhas impressões aqui sobre esse episódio. Fala pra mim nos comentários o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, né? O que você curtiu e o que você não curtiu aqui nesse episódio. Mais uma vez, não esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal. Então, galera, eu encerro esse vídeo por aqui e até mais.